A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos meditar, um pouco, refletir sobre uma passagem da Palavra de Deus que se encontra no Salmo 63, no versículo 1. Que o salmista Davi, ele diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Este versículo, irmãos, nos chama a atenção, porque aqui o salmista Davi, ele está expressando para Deus uma necessidade da sua alma. Nós sabemos que o nosso corpo físico, ele tem necessidades. Ele tem a necessidade da fome, da sede. Se ele está com alguma enfermidade, ele mostra sintomas. Assim, da mesma forma, a nossa alma, ela também tem necessidades, né? Ela também dá sintomas, ela também dá sinais. E nós podemos observar nesse salmo aqui, desse versículo, em que o salmista Davi deixa isso bem claro, porque ele estava relatando para Deus a necessidade da sua alma. Ele disse: a minha alma tem sede de ti. Ele diz: a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Davi, ele estava sentindo uma necessidade muito grande da presença de Deus, né? De sentir o refrigério da presença do Senhor. Cada um de nós, em particular, precisa fazer essa leitura da nossa alma, a leitura correta. Porque muitas das vezes a gente pode fazer uma leitura errada. Assim como a gente com o nosso corpo físico, a gente tenta tapear, né? Tá com fome e come um sanduíche, mas sabendo que aquele sanduíche não vai te nutrir, ali naquele sanduíche não tem todos os componentes nutricionais necessários para o seu organismo. Ele vai apenas tapear o seu estômago por algum tempo. E também, se você tiver com sede, tomar um refrigerante, sabendo que aquele refrigerante não vai matar a sua sede, né? Da mesma maneira é a nossa alma, né? Nós precisamos identificar, né, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a necessidade da nossa alma, do que nós estamos precisando a cada momento, a cada instante que a gente está passando, seja qual for a circunstância que a gente está vivendo, mas a gente precisa fazer essa leitura. E para isso a gente precisa pedir o auxílio do Espírito Santo de Deus para que ele venha nos mostrar, né, de que maneira nós vamos alcançar essa presença de Deus. Porque hoje, na igreja, nós vemos que tem muita coisa para tapear, né, a alma do cristão. Tem muita festividade, tem shows gospel, tem campanhas diversas para todo tipo de problema que a pessoa estiver enfrentando, tem entretenimento, festividades diversas. Tudo isso a pessoa encontra nas igrejas em geral. Mas sabendo que, como o salmista Davi aqui disse, ele estava ansioso de um refrigério, ele estava se sentindo numa terra seca e cansada, onde não havia água. Então ele precisava da presença de Deus, e ele foi ao Senhor e disse isso para ele. Então, a necessidade de cada crente, de cada um de nós, identificarmos qual é a necessidade da nossa alma. E aí está bem evidente qual era a necessidade da alma do salmista. Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Veja também lá no Salmo 23, Salmo 23, versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Bonito, não é? O salmista, ele reconhecia a sua necessidade e sabia que a sua necessidade era de Deus. Mas nós estamos vivendo uma geração em que, por incrível que pareça, os cristãos não estão sabendo discernir a sua necessidade de Deus. Nós estamos vendo aí igrejas
entupidas de campanhas e prometendo, né? Prometendo para essas pessoas a realização dos seus sonhos, e aí elas serão felizes. Então vamos ver lá em Atos 3,19. Em Atos 3,19 diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Viu como a palavra de Deus é harmônica? Nós estamos mostrando no Velho Testamento e também no Novo Testamento o caminho para você encontrar, para o homem encontrar o refrigério para a sua alma. O salmista reconhecia isso, mas nós estamos vivendo numa geração de, entre aspas, cristãos que não reconhece essa necessidade, que não discerne isso. E Pedro, claramente, ele fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, né? Para que seja o quê? Apagados os pecados. E venham os tempos do refrigério pela presença de quem? Do Senhor. Do Senhor. Refrigera a minha alma. Só Deus pode fazer isso. Agora, como é que nós vamos atrair a presença de Deus, irmãos? Fazendo um concerto com Ele. Colocando a nossa vida no altar, no prumo da palavra de Deus. Buscando a presença do Senhor. Buscando obedecer às Escrituras. Mas nós estamos vivendo uma geração de crentes de dura cerviz. Numa determinada igreja aqui perto, o pastor estava realizando um culto, entre aspas, muito abençoado, né? E no final do culto ele convida aquelas pessoas que estavam com depressão para ir à frente receber oração. Mas foi muita gente, muita gente. E ele mesmo depois confessa que ele, conversando com Deus, ele diz para Deus que não aceitava o fato da igreja dele ter tanta gente com depressão. E a soberba do ser humano é assim, né, irmãos? Quem tem que não aceitar é Deus, não é? Quem tem que questioná-lo, quem tem que arguí-lo é Deus, e não ele é Deus. É Deus quem tem que dizer: mas por que a igreja está cheia de pessoas com depressão? Vocês têm trabalhos quase todos os dias. Vocês têm busca de poder, vocês têm culto de celebração de A, de B, vocês têm grupos de levitas, vocês têm escola bíblica, vocês têm passeios, vocês têm tantas coisas, se ocupam de tantas coisas, e por que há tanta gente com depressão? Vocês têm a parte, entre aspas, espiritual, que são os estudos, as buscas de poder, as reuniões de oração, mas vocês também têm a sua quadra de esporte, vocês têm o futebol de vocês, uma igreja que na Copa do Mundo abriu as suas portas para que os membros assistissem um jogo do Brasil dentro da igreja. E depois essa criatura, ela vai perguntar, ela vai arguir Deus, dizendo que não aceita o fato dos membros da sua igreja estarem com depressão. Que evangelho é esse? Estão dando doce para as crianças. É aquilo que nós estamos aqui tentando despertar os irmãos. É muito fácil, irmão, quando você vê uma criança com fome, quando você vê uma criança com sede, e aí uma criança está com sede, o que o pai e a mãe vai fazer? Não é água que tem que dar? Você vai dar refrigerante para ela. Não é água? Você não vai procurar hidratar aquela criança? Se você está com fome, você vai fazer o quê? Você vai comer uma pedra? Você não vai almoçar? Você não vai matar a sua fome? Você não sabe que você tem que se alimentar? Quando você está com sede, você não sabe que tem que beber água? Você sente a boca seca? Seu organismo está precisando se hidratar? Mas os ditos crentes da nossa geração, principalmente dos países capitalistas, não sabem discernir a necessidade da sua alma. Não sabem discernir. E ainda é arrogante o suficiente para arguir Deus, para dizer para Deus que não aceita. Que tipo de geração é essa, irmãos, que nós estamos vivendo dos ditos crentes, não é? Porque a palavra crente, irmãos, ela é de uma raiz que quer dizer o fiel. Fiel a quê e a quem? Nós temos procurado falar para os irmãos e despertar os irmãos que existe uma grande necessidade e urgência do povo de Deus voltar para as Escrituras, de buscar a Deus com sinceridade, de abandonar os entretenimentos do mundo, se você quer sentir o refrigério pela presença de Deus, ou então ficar escravo da angústia, da depressão, de uma vida espiritual derrotada,
de uma vida espiritual abatida, achando e se enganando que a realização dos seus objetivos é que vai trazer alegria para o seu coração, mas não vai mesmo, irmão. A palavra de Deus nos dá o caminho, é Deus quem refrigera a alma, é a presença do Senhor quem traz para o coração do homem o gozo e a alegria. E uma coisa importante também que nós precisamos observar é que temos que ir na fonte certa. Jesus, ele é o nosso bom pastor. E se observarmos no Salmo 23, no versículo 2 e 3, que fala: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Quer dizer, somente na presença de Deus é que você vai encontrar o descanso, né? O descanso, a tranquilidade. Então, precisamos ser guiados mansamente a águas tranquilas. No Salmo 63, o salmista Davi disse que ele estava se sentindo numa terra seca e cansada onde não havia água, né? Aí ele correu para Deus, né? Ele foi suplicar ao Senhor. Então ele foi na fonte certa, né? Ele foi na fonte que com certeza ele encontrou o que ele estava precisando naquele momento da sua alma. E aqui, quando no Salmo 23 diz que o Senhor ele é o nosso pastor, Jesus é o bom pastor, então, para que nós possamos ser guiados mansamente a águas tranquilas, se você é guiado a águas tranquilas, a tua alma não vai sentir sede. Você não vai ficar num tempo de sequidão, né? Você vai sentir o refrigério que a palavra ensina aqui, né? Pela presença do Senhor, como a gente leu lá em Atos. Então, por quê? Porque está buscando na fonte certa, está se alimentando e se nutrindo na presença do Senhor e na palavra de Deus. Mas, infelizmente, nos nossos dias, muitas e muitas igrejas, elas estão desvalorizando os valores espirituais e o compromisso com a palavra de Deus. Então, fica esse sintoma, crentes com depressão, né? Porque se alimentam de tudo que vai tapear a sua alma. Campanhas, shows, entretenimento, festividades, distrações, né? Divertimento. E não vai alimentar a alma de ninguém dessa maneira. Irmãos, existem muitos países onde a palavra de Deus ela é perseguida. Os nossos irmãos são presos, são torturados. Os nossos irmãos, todos os dias, estão sofrendo retaliações por causa da palavra de Deus. Nós não estamos nos referindo à igreja perseguida, aos verdadeiros obreiros, aqueles que realmente estão se dedicando à palavra de Deus. Nós estamos nos referindo a essa igreja, principalmente dos países capitalistas, que vivem das campanhas de prosperidade. Estamos também nos referindo àquelas pessoas que não frequentam igreja alguma, mas continuam se enganando também. Ela vive de entretenimentos, uma igreja que passa o dia inteiro trazendo entretenimento para as pessoas, confraternizações, e uma igreja entupida de pessoas oprimidas. Pessoas oprimidas, pessoas até possessas. Membros de igreja, obreiros, profetas, pessoas que fazem parte, né, de uma comunidade chamada evangélica, e aquele lugar que deveria ser um lugar para buscar a Deus, como disse esse pastor, eu não aceito, Senhor, na minha igreja ter tanta gente com depressão. É uma arrogância sem fim, não é? Mas vamos lá, é no Salmo 42, versículo 1 e 2. Diz assim: como cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Você observa que o salmista, ele identificava claramente aonde estava a sua necessidade de Deus. Mas você vive no meio de uma geração que não reconhece isso. Deus é uma religião, Deus é uma ideologia,
Eu não estou falando aqui, irmãos, de ímpios, não. Estou falando dos dito crentes. Do meio chamado evangélico, do meio cristão, e seja você frequentador de igreja ou não, mas estamos falando de relacionamento com a palavra de Deus, de identificação com aquilo que você e eu afirmamos ser cristãos, crentes, né? Daquilo que nós afirmamos ser cristãos e crentes. Crentes em quem? Em Jesus. Faz um teste e você vai ver o que tem de pessoas que se dizem cristãos vivendo mergulhados na angústia e na depressão, numa vida espiritual derrotada. Mas faz uma análise dessas pessoas. O pastor confessou isso para mim. Não tinha tempo para buscar Deus. Estava muito ocupado com os afazeres do seu ministério. Então, irmãos, o que nós queremos é aconselhar os irmãos. Vida cristã é algo muito sério. É muito além de uma ideologia, de uma filosofia, é muito além de uma religião. Vida cristã, genuinamente cristã, é relacionamento com Jesus Cristo. É experiência real e genuína de salvação, arrependimento de pecado, conversão genuína e relacionamento com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a eternidade está aí do lado. A qualquer momento podemos ser chamados para a eternidade. Podemos ser chamados hoje à eternidade. E a eternidade é uma viagem que não tem retorno. Nós só vamos seguir dois caminhos: a eternidade com Cristo no céu ou a perdição eterna. E as pessoas, a qualidade daqueles que se dizem cristãos nos dias de hoje, chega a dar arrepios. Como pode essa geração dizer que tem conhecimento e experiência com Jesus quando a sua vida, ela nega, seu comportamento nega, suas práticas negam que ela pertence a Jesus? Uma vez nós estávamos dando um estudo bíblico para uma pessoa. Ela dizia que era crente, batizada. Começamos a falar para ela do novo nascimento. Falamos para ela de um assunto tão estranho que durante todo o período, né, ficamos ali uns 5 meses dando estudo para ela, não é? Para um grupo de irmãos. E durante esse tempo, todas as vezes que falávamos de novo nascimento para ela, parecia que estávamos falando de algo muito estranho, ao ponto dela perguntar o que era aquilo, o que é novo nascimento. Uma pessoa que era membro de igreja, batizada, se dizia batizada com o Espírito Santo, mas não era coisa alguma. Mas o assunto novo nascimento era muito estranho para ela. Espero que não seja para você. Se nós pudéssemos ser uma voz do que clama no ouvido desse povo, e eu sei que muitos irmãos gostariam de fazer o mesmo, até quando você vai viver nessa arrogância espiritual? Até quando você vai achar que ser cristão é viver de festinhas, é viver com amizades que não edificam, ocupar-se de conversas que não edificam? Até quando você vai viver dessa maneira? Você vai trazer prejuízo para a sua vida espiritual mais do que você já tem trazido. Você acha que ignorar os avisos da palavra de Deus é simplesmente empurrar o problema com a barriga, como muitos dizem, mas não é. Deus pedirá conta e as consequências vão recair sobre você mesmo. Quem perde somos nós. Não darmos ouvidos aos conselhos da palavra de Deus, quem perde somos nós. Deus está nos dando a sua palavra e está nos dando a oportunidade de recebermos os benefícios e vivenciarmos esses benefícios. E sabe que muitos têm feito? Têm ignorado. Mas aí vive se arrastando na derrota espiritual. Você pode ser membro de igreja,
você pode cantar no conjunto infantil, você pode fazer gracinhas na igreja, você pode cantar muito bonitinho dentro de uma igreja, ou sei lá, fazer uma apresentação qualquer, você pode fazer o que você quiser, mas a sua alma está vazia, você está cheio de angústia, você está deprimido. E falamos isso porque podemos ver através das Escrituras que o único caminho para o homem encontrar gozo e paz e refrigério para a sua alma é buscar a Deus comprometido com as verdades das Escrituras. Se não for isso, irmãos, esquece. É simplesmente religião. Um conselho no vídeo de hoje para cada um de nós. Precisamos fazer a leitura correta da nossa alma, do estado da nossa alma, independentemente de quanto tempo você tem de vida cristã. Você pode ser novo na fé, você pode ter um tempo médio, você pode ter muitos anos, você pode já ter muitos anos de cristão, mas em todo o decorrer da vida do crente, ele precisa saber identificar bem quando ele está se sentindo assim, numa terra seca e cansada onde não há água, e ir para a fonte certa, né? Que é buscar a presença do Senhor, que é buscar a palavra de Deus, né? Identificando realmente qual é a necessidade atual da sua alma. E isso nós vamos aprender, né, num relacionamento. No nosso relacionamento diário com Deus, o Espírito de Deus, ele nos ensina a fazer essa identificação. Que todos sejam abençoados pela palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém, né?